Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos falando ainda sobre o profeta, para nós entendermos biblicamente o profeta no Velho Testamento. Porque são duas coisas bem diferentes. O profeta no Velho Testamento e o profeta no Novo Testamento. Existem aqueles que defendem no Novo Testamento também o ofício de profeta e o dom de profecia. Depois entraremos nesse assunto de uma forma mais detalhada. Vamos ficar no Velho Testamento ainda. Então, no Velho Testamento, nós já vimos, estamos falando do profeta de Deus, não de falsos profetas. Nós já vimos que profeta era aquela pessoa incumbida a falar em nome de Deus. Mas se eu dissesse somente isso, falar em nome de Deus, está incompleto. Falar em nome de Deus, aquilo que Deus mandou ele falar, aquilo que Deus falou através dele, aquilo que Deus lhe mostrou através de sonhos, aquilo que Deus lhe mostrou através de visões. Então, é um profeta de Deus. Bem diferente de tudo. Além disto, nós vamos ver ao longo do Velho Testamento que Deus escolhia não somente homens, mas também mulheres. Que Deus escolhia pessoas já com mais idade e também escolhia jovens. Era uma escolha de Deus. Quando nós pegamos diretamente para pensar no ofício de profeta, pastor, o que é o ofício? O ofício eram pessoas que recebiam uma determinação para execução de alguma coisa divina, um ministério divino. Nós vamos entender muito bem acerca de ofícios quando nós vamos para o Velho Testamento e nós examinamos, digamos, no livro de Levítico principalmente, e livro de Números, nós examinamos que quando o Senhor separa a tribo de Israel, a tribo de Levi, ela separa a tribo de Levi para exercerem ofícios espirituais, ofícios para Deus, ofícios na casa de Deus. Ele escolhe uma tribo, diz assim: vocês agora são levitas. Escolhe outros, diz assim: agora vocês são sacerdotes. E divide em 24 classes de pessoas com ofícios ou ministérios diferentes. Então, o profeta no Velho Testamento, o profeta de Deus, ele recebia um ministério da parte de Deus e exercia o ofício desse ministério. Tá certo? Era alguém que tomava uma posição porque ele recebia uma inspiração divina. E nós vamos entender alguma coisa especial hoje, inspiração divina, quando nós afirmamos que a Bíblia é de inspiração divina, entende? Com relação a uma revelação que poderia estar desvendando coisas ocultas, poderia estar manifestando coisas futuras, mas também poderia ter uma palavra de chamamento para o povo na sua preparação espiritual. Porque muitos olham para o profeta do Velho Testamento simplesmente pensando nas predições, pensando nas coisas futuras, mas não era só assim não.
existe uma gama muito grande de funções que o profeta exercia. O primeiro grande profeta, conhecido em Israel como profeta, no sentido ofício, ministério, é também o primeiro juiz de Israel, Samuel, que a Bíblia chama Abraão de profeta, mas Abraão não exercia o ofício de profeta. E quando se pergunta por que a Bíblia chama Abraão de profeta, exatamente porque havia um entendimento também no meio do povo que profeta era uma pessoa que podia orar pelos outros e pedir bênção de Deus pelos outros. O caso de Abimeleque, se não mexa com este homem, ele é profeta de Deus. E ele pode orar por nós e nós sermos abençoados. Então, a visão de Abimeleque, do profeta, era exatamente que profeta era um homem que estava em comunhão com Deus e podia interferir diante de algumas situações e trazer a bênção de Deus para o povo. Antes de entrar, mas eu estava lendo no século VIII a.C., surgiu um movimento profético diferente, tanto em Israel como em Judá, profetas de Deus, exatamente no momento em que o povo de Deus estava se dissociando da verdade, e este movimento era chamado de profetismo. Ele tinha como alvo, em primeiro lugar, restaurar o monoteísmo judeu, hebreu, e que eles pregavam para o povo acerca que havia um só Deus. Você vai ver que a mensagem deles é totalmente coerente. Eles combatiam com muita veemência a idolatria. Eles, além de profetizar, eles se levantavam e denunciavam exatamente as injustiças sociais. Por que eles faziam isso? Porque naquela época nós tínhamos os reis, nós tínhamos os sacerdotes e nós tínhamos os profetas. Esta era a elite do povo de Deus. Tá certo? Os reis eram respeitados e eram temidos. Os sacerdotes era quem mais o povo gostava. Por quê? Porque os sacerdotes nesta época, eles eram dissimulados. É como o dia de hoje ainda. A Bíblia diz, assim como foi no dia de Noé. Eu poderia dizer, assim como foi nos dias do reino de Judá e de Israel. Entende? Também nos dias atuais há uma dissimulação em falar a palavra. E eles modificavam muito do espiritual como uma medida de complacência ao povo, e eram benquistos pelo povo. Os profetas não. Os profetas, além de falar sobre as injustiças sociais, que eram trazidas exatamente pelos reis, de falarem contra a falta de moralidade espiritual, a falta de reverência a Deus, que era trazido pelos sacerdotes. Então o povo olhava para eles de forma diferente. E eles tinham o temor do povo, porque normalmente eles falavam e o povo via acontecer. Se lembra do caso do profeta que olha para o rei e diz assim, olha, não vai chover mais. Depois um dia chega e diz assim, olha, arruma o carro e some porque vai chover. E o rei arrumou e se mandou. Então eles eram homens que, apesar de muitos não gostarem deles,
mas sabiam que eles falavam por Deus. Deus falava por eles, e como Deus falava por eles, eles falavam também por Deus, porque defendiam a verdade de Deus. E quando isso acontecia, o povo temia, porque eles pregavam tanto a misericórdia como o juízo. Então era uma classe totalmente diferente, a classe dos profetas. Eles já proclamavam aquilo que nós aguardamos, que se chama o dia do Senhor. Só que o entendimento do dia do Senhor é um entendimento muito vasto. Muita gente entende o dia do Senhor, o dia da vinda de Cristo. Outros entendem que é o dia do juízo final. Mas o dia do Senhor na Bíblia é todo acontecimento miraculoso, maravilhoso, registrado nas Escrituras Sagradas. O nascimento de Cristo foi o dia do Senhor. A morte de Cristo foi o dia do Senhor. A ressurreição de Cristo é o dia do Senhor. Está certo? A descida do Espírito Santo foi o dia do Senhor. Então, como eu devo entender o dia do Senhor? A manifestação de alguma coisa que Deus realizou ou vai realizar. Então, o arrebatamento da igreja vai ser o dia do Senhor. A volta da igreja vai ser o dia do Senhor. Então, nunca tenhamos na nossa mente uma profecia olhando só para o chão. O profeta é aquele que olha para o passado, para o presente e para o futuro. Tenham sempre essa ideia do profeta olhando em vários prismas do tempo. Então, muitas vezes pensamos só o profeta falando no futuro. Pensamos coisas que isso aqui está totalmente cumprido, e às vezes não está. Cumpre-se uma parte, cumpre-se outra e cumpre-se outra depois. Por isso que o apóstolo diz que nenhuma profecia é de particular interpretação humana. Que Deus tem o seu plano em cada profecia. Outra coisa interessante que eles sempre fizeram nas suas profecias, isso em toda a Bíblia, é reavivar a esperança messiânica. Nesta época, chamada época do profetismo, foi a época em que houve muita perseguição, muitos profetas foram presos, mortos de diversas formas, e eles falavam em duas direções. Como a palavra de Deus toda, ela traz duas direções. Em primeiro lugar, os profetas falavam à nação de Israel. Depois eles falavam às outras nações, aos outros povos. Tá certo? Outra coisa também do profeta ofício, que vai diferenciar muito do nosso profeta, da nossa profecia no Novo Testamento. A missão do profeta não era só profetizar. O profeta tinha como missão dada por Deus mais dois fatos importantes. Ele era responsável em ungir os reis para que assumissem o trono. E eles não ungiam o rei só em Israel, eles ungiam fora de Israel também. Lembra quando disse: e tu ungirás a Azael, rei da Síria? Foi mandado. Quer dizer, aqueles reis chamavam os profetas de Deus para serem ungidos por ele. E o Senhor mandava, eles iam. Então, uma das missões dos profetas era ungir os reis. Saul foi ungido por Davi, foi ungido por Salomão, foi ungido por... Vamos ver, gente. Quem ungiu Salomão?
Eu também não vou falar. Isso aí vocês vão ter que escolher para me dizer. Vão ter que... A Bíblia é muito clara que é ungiu Salomão. Bem, uma interrogação para vocês pensarem, procurando. Então Salomão também foi ungido por um profeta. Então os reis eram ungidos pelos profetas. A outra coisa que eles faziam, os profetas ungiam os seus sucessores. Então esses homens, eles tinham um ofício, eles tinham um ministério diferente, não era só falar, tá certo? Não era só falar, era falar, mas também tinha um ofício diferente. Agora vamos entrar também em uma coisa muito interessante acerca dos profetas, que muita gente passa de leve na Bíblia. Abra Lucas capítulo 24, versículo 44. Acharam? Diz assim a palavra. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Olha aqui o que diz a Bíblia: que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Irmão, a Bíblia Sagrada, o Velho Testamento, vocês já estudaram muito de bibliologia aí. Você sabe que o Velho Testamento tem uma tríplice divisão, a tríplice divisão chamada Bíblia hebraica. É o Torá, a lei, os profetas e os escritos. A Torá, que é a lei, os profetas e os escritos. Jesus disse que tudo no Velho Testamento falava dele. Tudo no Velho Testamento fala exatamente de Deus ao povo do concerto, baseado naquilo que viam, ouviam e aquilo que eles recebiam da parte de Deus, eles falavam. Mas não é só isso, irmãos. Esses homens que eram considerados homens de Deus pelos seus contemporâneos, e que eu já falei para vocês que aquela época que tinha os reis, os sacerdotes, os juízes, os conselheiros, os salmistas, esses homens tiveram um local distinto entre todos. Os profetas tinham um lugar mais distinto entre todos. Eles falavam para o rei, eles falavam com os juízes, eles falavam aos conselheiros, eles falavam aos sacerdotes, eles mexiam com todo mundo. E quando se pergunta por que eles mexiam com todo mundo, era exatamente porque eles eram os oráculos de Deus para fazer com que houvesse uma mudança material e espiritual no meio do povo de Deus. Então essa influência, ela se tornou muito grande. Outro dia estavam aqui ensinando acerca de como a Bíblia foi escrita. E foi dito uma coisa. É cerca de 40 autores, nós dizemos. Cerca de 40 autores escreveram a Bíblia em vários locais distintos, e ela tem a mesma mensagem do Gênesis ao Apocalipse. Quem são os responsáveis por esta forma igualitária da Bíblia toda? Os profetas, meus irmãos.
A Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado Torá, ou Pentateuco, foi escrito por quem? Moisés era o quê? Capítulo 18 de Deuteronômio diz que Moisés era um profeta. Muita gente procura a profecia de Moisés. Só que Moisés recebia de Deus e escrevia. Ele não era de chegar e dizer assim, como diziam os outros. Ele recebia de Deus e escrevia. A profecia, ela traz coisas ocultas, principalmente no Velho Testamento. Por acaso, como é que eu e você conheceríamos hoje a progênie do mundo? Como o mundo foi criado? É uma profecia ou não é? Que tem a profecia, a revelação, não tem? Então, a revelação que Deus deu a Moisés da criação do mundo. Deus deu a Moisés a revelação da criação do homem. Deus deu a Moisés a revelação de todas as coisas. O que está escrito em Amós? Deus não faz nada sem revelar aos seus profetas. Então Moisés não simplesmente quis escrever aquilo, mas ele é um profeta. Está escrito em Deuteronômio capítulo 18. Inclusive faz em Deuteronômio a comparação do profeta Moisés com o profeta Jesus Cristo, né? Mas Deus levantará do meio de vocês um profeta semelhante a mim, mas ele é grande, a ele vocês têm que ouvir. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Um profeta diferente, um profeta para se cumprir aquilo que ele mesmo falou, se referindo a Moisés, no que eu estou falando agora. Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos. Então a Bíblia é um livro profético. Começa com a profecia de Gênesis. Então hoje, Djalma, nós achamos a profecia de Gênesis. Não sei se você já tinha pensado nela, mas hoje nós achamos a profecia de Gênesis. Profecia é revelação, porque a profecia, ela trazia coisas futuras, coisas presentes, mas também coisas passadas, eram reveladas. É a revelação de Deus. Então Moisés, o grande profeta, escreveu o Pentateuco. Só não escreveu a morte dela, que deve ter sido outro profeta que escreveu, né? O profeta Josué. Quando nós encaramos isso, nós já começamos a Bíblia com o livro profético. Por isso que a Bíblia mesmo se chama de livro da profecia. Livro da profecia. Não teríamos como conhecer a origem de todas as coisas. Teríamos? Teria que ser através de quê? De uma revelação. E eu falei para vocês que uma das formas que o profeta recebe de Deus são revelações. Revelação não significa eu saber aquilo que vai acontecer só, mas eu também ter conhecimento daquilo que já aconteceu. Aquilo que já aconteceu. Então, por Deus deu a Moisés revelações. O profeta Moisés, a Bíblia chama de profeta, e muitas vezes a gente luta para achar uma profecia de Moisés. Onde está a profecia de Moisés? É quando ele diz: Deus vai levantar um profeta? É também. Mas a profecia de Moisés começa em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Entendeu, José? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E vem contar a criação. Como houve a luz, como houve isso, como houve tudo, até quando o homem foi criado. Até a forma como foi criado. É ou não é uma revelação de Deus? Por acaso não é uma profecia a revelação de Deus? Então nós temos no Pentateuco a primeiros livros da revelação de Deus. Depois nós temos os chamados escritos. Josué,
Juízes, 1 Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Esses livros são livros escritos por profetas. Os profetas foram os elementos principais, porque tem outros autores que não são profetas. Tá certo? Mas grande parte do Velho Testamento, foi escrita por profetas. Então nós temos esses 6 livros. Depois dos 6 livros, nós temos mais 16, de Isaías a Malaquias, são profetas. Então não é? 16, com 6 são 22, com 5 são 27. 27 livros de cara no Velho Testamento, escritos por profetas. Então, quando se chama a Bíblia o livro da profecia, é tranquilo. Então, como é que eu vejo a profecia na Bíblia? Eu pergunto a vocês, você abre o livro de João, Apocalipse de João, ou Revelação de Jesus Cristo, e você vai ver no livro de João um tipo de profecia parecido com o tipo de profecia do livro de Gênesis. Só que no livro de Gênesis você vê a progênie, o início da humanidade. No livro de Apocalipse você vê o quê? O fim de todas as coisas. Então, assim como Moisés recebeu a revelação para escrever o Gênesis, o apóstolo João recebeu a revelação para escrever o Apocalipse. É aquilo que eu estou dizendo. Profeta é mais do que você. Nós pensamos que nós temos uma ideia de profeta. Alguém chega aqui, nós falamos assim, não, epa, que é isso? Vamos estudar, vamos estudar um pouquinho. Vamos abrir um pouco a cabeça nisso aí. Tá certo? Então você veja que o mesmo método usado no Gênesis é o mesmo método usado no Apocalipse. Só que no Gênesis você vê que Deus revelava para Moisés, mas Moisés não dizia, eu estou vendo isto. No Apocalipse, na revelação de Deus a João, que é o último livro profético da Bíblia, você vê João dizendo, eu estou vendo isso. Só que eu não sei discernir o que é. Quando João descreve Cristo, ele não diz, eu estou vendo um homem com olhos de fogo. Ele diz, eu estou vendo um homem semelhante. Eu estou vendo semelhante. Ele fala em semelhanças. O Senhor mostrava para João e dizia, olha, escreve isso aí que tu está vendo. Vou te contar uma história, eu vou te mostrando as coisas assim. O Senhor ia passando aqueles slides para João, mostrando tudo, e João ia escrevendo aquilo que via. Então, quando nós pensarmos no profeta, principalmente no Velho Testamento, vamos pensando naquele homem dizendo só, assim diz o Senhor. Daqui a 40 dias que Nínive se submergida, daqui a 40 dias Nínive vai ser submergida. Olha, não pensemos assim. Pensemos em um homem nas mãos de Deus, exercendo o ministério segundo a vontade de Deus, como Deus queria. Uma característica especial do profeta. Profeta velho testamentário. Quando Deus chamava um homem daquele, ele se dispunha a viver só como Deus queria, andar como Deus queria, abandonar qualquer coisa por Deus, ou adquirir qualquer coisa por Deus. Você quer ver um exemplo terrível da obediência de um profeta?
capítulo 6 de Isaías, Deus chama é o momento da chamada de Isaías para o profeta. A quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu te envio. Você te enviou. Olhe para mim, imagine uma coisa. Profetizar para Isaías não era muito difícil. Isaías era da família de sacerdotes. Isaías pertencia também à corte real, ser parente. Então é um homem respeitado, né? Então Deus pega esse profeta, que é dos mais respeitados, desse profeta, tira toda a tua roupa agora. Já leu isso? Já leram isso? O Senhor diz, profeta, tira toda a tua roupa. Agora vai andar no meio do povo pelado. Agora tu vai andar no meio do povo pelado. Quem já leu? Você vai procurar para me dizer onde está na próxima quarta-feira. Prestando ler a Bíblia. Agora tu vai andar pelado. E a Bíblia diz que Isaías ficou andando pelado. Para lá e para cá. Você já pensou que é ficar andando Isaías pelado? Mas é o profeta, por que está pelado? Por que está pelado, Isaías? Deus mandou. Agora, também não vou dizer o porquê. Depois eu disse, eu te mandei andar pelado por causa disso, disso, disso. Dizer ao povo, isto. Ser profeta era fazer o que Deus queria. Esse ministério de profeta não tem mais não, viu? Esse ofício de profeta não tem mais não. Era fazer o que Deus queria. É por isso que Deus não opera muitas vezes na vida da gente. Nós não temos coragem de fazer o que Deus quer que nós façamos. Os maiores absurdos aconteciam com aqueles homens. Mas Deus conhecia aqueles homens e sabia que eles eram capazes de obedecer qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, já que estou falando dos profetas do Velho Testamento, as Escrituras do Antigo Testamento, e nós falamos da inspiração da Bíblia, nós valorizamos rei, valorizamos sacerdote, valorizamos muita gente, e nos esquecemos de valorizar os profetas. Eles foram os homens que receberam não somente a inspiração, mas a própria palavra de Deus. E Jesus diz, olhe para mim, o que está se cumprindo comigo é o que está escrito na lei, nos profetas, dos salmos. Eles escreveram acerca de mim. Então Jesus está dizendo que os profetas eles eram messiânicos. Messiânicos. Esses profetas eles tinham características especiais no Velho Testamento. Eles recebiam conhecimento de Deus, conhecimento divino, inspirado. E eles tornavam clara a vontade de Deus e as suas realizações. Vai chover, não vai chover, não vai chover. O poder não era do profeta. Porque muita gente diz que Elias simplesmente orou e choveu. Depois orou e não choveu. E depois orou e choveu. Só que a Bíblia diz diferente. Então, quando nós pensamos isto, o conhecimento divino que Deus dá através de inspiração, para que eles mostrem a vontade de Deus. É como quando eu falei no profeta
Isaías andando nu, não é que é para o profeta andar nu, não. Leia o texto e vocês vão ver o porquê de tudo aquilo, o que Deus queria demonstrar acerca do povo, o que ia acontecer com o povo de Israel. Esses profetas, irmãos, além disso, eles recebiam de Deus poderes outorgados de tal forma para eles trabalharem na esfera material e espiritual. A pessoa que é um machado cair na água, fundou, tem que mergulhar para buscar. Você colocar uma vara em cima e o machado subir. Não era magia, é porque havia poder de Deus na vida deles para realizar aquilo. O que é chegar e a panela está envenenada, ele pegar um punhado de farinha, jogar dentro, mandar misturar, dizer, pode comer que não tem mais veneno. Por que havia esse poder? Porque eles tinham uma comunhão profunda e perfeita com Deus. O estilo de vida deles era diferente. Haviam características próprias da vida de cada um deles. E eu creio perfeitamente que aquelas características não eram eles que criavam, mas era Deus que trazia para diferenciá-los. Podia estar trazendo e comparando já ao Novo Testamento, mas quando eu entrar no Novo Testamento eu vou buscar as comparações entre uma coisa e outra. Então o profeta era aquele elemento que vivia aqui no presente, mas a alma dele estava no futuro. É isso que eu dizia que eu podia comparando, dizendo que o crente ele está com os pés no chão, mas a alma dele está no céu. Então o profeta ele vivia no presente, a situação do presente, falando sobre ela, mas mostrando o futuro. A alma dele estava no futuro. Eles defendiam vergonhamente os conceitos do Antigo Testamento, mas eles anunciavam também as promessas do Novo Testamento. Anunciavam a vida de Cristo, a descida do Espírito Santo. As promessas do Novo Testamento que nós temos hoje em dia, eles já anunciavam naquela época. A Bíblia diz que o último profeta, ofício, chamou-se João Batista. A pregação deles e a de João Batista era semelhante. A palavra de Deus é igual. A pregação de João Batista e dele era exatamente semelhante. Quando eles falavam ao povo acerca de Deus, dizendo que Deus estava falando com o povo, a mensagem deles tinha uma base totalmente em Deus. Eles mostravam Deus como Criador, eles mostravam Deus como Senhor da história. Eles, na hora de falar com o povo, eles mostravam o Deus de santidade, que aquele povo tinha que santificar, cada Deus de santidade. Ele mostrava que muita coisa que Deus estava deixando era a manifestação da sua paciência e da sua misericórdia. Eles falavam contra o pecado, mas também falavam acerca do arrependimento. A mensagem não muda. Eles prediziam de uma forma muito forte exatamente a esperança messiânica. Eles pegavam o colapso mundial, o colapso espiritual daquela geração e mostravam uma esperança à vida em Deus, que era isso chamada esperança messiânica. Então a mensagem desses profetas era uma mensagem coesa. Se você pegar em qualquer livro da Bíblia, não existe contrariedade dentro da mensagem. Existia uma sequência para cada povo, para cada grupo que era falado. O fundo da mensagem, o pano de fundo, era sempre o mesmo, não tinha mudança. O Velho Testamento, meus irmãos, a palavra dos profetas inspiram, instruem a Israel e instrui também a Igreja de Cristo nos dias atuais.
Jesus e os apóstolos sempre fizeram referência dos profetas. Como é que foi inventado esse negócio de profeta? Com o nome de profeta, como é que foi inventado isso? Para depois trazer para os nossos dias. Foi no dia que Moisés estava em dificuldade, que Deus falou para você: separa 70 homens, Moisés. Então o profeta foi levantado para ajudar aquele que está na liderança da obra de Deus. Moisés era um homem. Moisés não era simplesmente um legislador, não era simplesmente um profeta, mas Moisés era um representante de Deus no meio de Israel. Era um homem que Deus levantou para cuidar e guiar Israel para a terra prometida. E na hora que faltou força a este homem, que ele estava entrando em parafuso, está lá em Números capítulo 11, o que é que Deus faz com ele? Junta 70 homens. E quando os 70 homens chegaram, estão perto de Moisés, a Bíblia diz que Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre aqueles homens. Qual era o Espírito que estava sobre Moisés? Era o Espírito Santo. Quando o Espírito estava sobre Moisés e caiu sobre aqueles homens, eles começaram a profetizar. Alguém, para ser ajudante na obra de Deus, tem que aprender a profetizar. O que é profetizar? Falar a palavra de Deus, falar a verdade de Deus, falar aquilo que Deus quer, aquilo como Deus quer, para guiar o povo. Aquele povo não podia ser guiado se não fosse de acordo com a palavra de Deus. Então aqueles 70 homens foram trazidos exatamente para isso. Então o verbo profetizar, porque lá em Abraão não está o verbo, está o substantivo. Ele é profeta de Deus. Aqui não, o verbo profetizar, pela primeira vez na Bíblia, ele está exatamente nos versículos 25 e 26 do capítulo 11 do livro de Números, no caso de Moisés e aquele ali. Tá certo? Então Moisés demonstra que qualquer do povo de Deus podia ser profeta. Leia o versículo 29, capítulo 11, versículo 29. O que é que Moisés diz? Números 11, 29. Não. 29 não. 11 não tem 29, né? É 11 mesmo, estou no fundo. Ei, Jesus. Hein? Ajunte os 70, descerei e falarei, o mês inteiro, degolação, São Moisés, pois pousou sobre ele, ficaram no arraial. Continuar falando sobre isso. É quando Moisés diz o seguinte, Moisés mostra qualquer um que quer ser profeta, mas é o versículo 29. Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse do seu Espírito. O que Moisés está dizendo? O desejo do meu coração é que todo mundo fosse profeta. O que Paulo diz, confirmando? No capítulo 14 de 1 Coríntios, eu queria que todos vocês profetizassem. O Velho Testamento e o Novo se equivalem. Quando Paulo fala acerca de profecia, e depois diz assim,
eu queria que todos vocês profetizassem. O mesmo Espírito que estava em Paulo, era o mesmo que estava em Moisés, aqui no versículo 29. Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse do seu Espírito. Tá certo? O mesmo que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 14, e versículo 5. Agora existe aqui uma dúvida muito grande para muitas pessoas. Principalmente no meio pentecostal. Só profetiza quem é batizado com o Espírito Santo? Tem gente que afirma. No meu pouco conhecimento, o Senhor usa o que Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quer e fala para quem quer. O Senhor não se limita ao Espírito dele. Pai, Filho e Espírito Santo não tem uma guerra entre si. Você age até aqui, eu ajo até aqui, você age até aqui. Deus usou até uma jumenta. Na hora que aquela jumenta falou, ela foi uma profetisa para Balaão. Porque ela falou acerca de Deus para Balaão. Deus usa qualquer pessoa, qualquer hora, em qualquer momento. Tá certo? Então Moisés demonstrou que qualquer um do povo podia ser profeta de Deus. Isso é muito importante, meus irmãos. Quando nós não queremos restringir exatamente a vontade de Deus. Para ser profeta, não precisa ter uma qualidade social. Precisa ter uma vida com Deus. Você vê que no Velho Testamento, você tinha mulher, você tinha boiadeiro, você tinha gente de família real, você tinha gente de toda a classe social, como profetas fazidos por Deus. É aquilo que Deus falou para Samuel na escolha do rei de Israel. Deus não olha como olha o homem olha para a aparência. Deus olha para o coração. Então qualquer pessoa podia ser profeta. Já era diferente de ser sacerdote, né? Porque para ser sacerdote não podia ser simplesmente da tribo de Levi. Tinha um bocado de qualidades. Eu, pelo menos naquela tribo de Levi, eu não podia ser sacerdote. Eu tinha a venta chata. Você vai ver. Existem qualificações para ser sacerdote. Sacerdote devia ser um cara bonito, né? Não pode ter isso, não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo, não pode ser manco, não pode ser... Um bocado de coisa não podia ser o sacerdote. O sacerdote era um cara perfeito. Então muitos de nós não poderiam ser sacerdotes. Mas no Velho Testamento poderíamos ser profetas. Uma classe escolhida por Deus para transmitir a vontade dele e a palavra dele. Eu vou parar, que já são 9h10. Na quarta-feira a gente continua mais um pouco, esclarecendo, para sairmos desse ponto de profeta e examinarmos as características intrínsecas de um profeta, exatamente na escolha de Deus, as características que ele manifestava como profeta, e dentro desse plano. Depois nós vemos, antes de vermos falsos profetas, examinarmos profecia. Profecia. Me surpreendi muito hoje examinando alguns autores. Autor renovado, dizendo o seguinte, quando trata daquele assunto de, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e divide aquelas línguas em 4 línguas.
e depois pega uma das tipos de línguas, é a língua profética. É a língua mais a interpretação, que é igual a profecia. Eu vou trazer isso para vocês só por curiosidade. Mas é poupagiadade. Não sei nem se existe essa palavra. Você não tem um criando agora. Poupagiadade. Língua dos homens, língua dos anjos e língua estranha. Essas são as línguas. Você divide em várias línguas, entende? E mostra exatamente que existe uma língua que é a língua profética. Eu vou mostrar como é que explica aquilo e vou mostrar a fantasia trazida e a mentira acerca desse fato. Amém? Deus nos abençoe.